Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, quero nesta noite estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus e quero convidá-lo a todos que abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 3. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 10. O que é que nós iremos tratar nesta noite aqui? A mensagem fala de reino de Deus. E o que é que eu posso fazer para entrar neste reino? Será que a minha religião, será que o credo que eu defendo, que eu creio, que eu acredito, será que me dá o direito de entrar no reino de Deus? Será que eu ter a minha vida moral íntegra, será que isso também dá direito eu entrar no reino de Deus? Então, nesses pontos que eu quero trazer para os irmãos nesta noite. E você que me acompanha em sua casa, se você tiver uma Bíblia, por favor, abra também no Evangelho de João, no capítulo 3, para que você possa estar acompanhando a palavra de Deus, analisando os pontos que serão tratados aqui nesta noite, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Era um dos principais dos judeus. E este foi ter com Jesus à noite. Chegando lá, disse: Rabi, ou mestre, sabendo que tudo que tu faz é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Verso 3. A isto Jesus respondeu: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como, Senhor? Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode entrar no ventre materno de sua mãe e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa te nascer de novo. Por quê? Porque o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Ajuda-me, Senhor, a compreender. Ou Senhor, acude-me. E Jesus disse: tu és mestre em Israel, não compreende estas palavras? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós vemos neste texto um homem religioso, um dos principais dos sacerdotes. Este homem, ele tem uma concepção diferente dos demais. Este homem, ele viu as ações que Jesus estava fazendo. Ele viu este homem perdoar pecado. Ele viu Jesus ressuscitar os mortos. Ele viu cego de nascença enxergar. Ele viu paralítico andar. Ele viu pessoas possessas de espírito maligno se libertam. Então este homem, ele fica impactado com os feitos de Jesus. Jesus, ele pregava e o milagre era realizado. E meus amados irmãos, e ele vai ter com Jesus. Ele diz: havia entre os fariseus
um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes, ou um dos principais dos judeus. Então o que é que esse homem entendeu? O que esse homem está ensinando é diferente. Na minha religião, no credo que eu defendo, que eu acredito, não acontece isso. Não acontece isso. Então, meus amados irmãos, este homem, ele tem uma curiosidade e ele vai até o encontro de Jesus. Mas o que é que Jesus diz para ele? Nós vemos, irmãos, que os judeus, eles se declaravam e realmente a nação, o povo escolhido por Deus. Só que Jesus aqui está falando de algo muito superior àquilo que eles acreditavam. Porque os judeus, eles acreditam num reino terreno. Eles ainda estão esperando o Messias, que vai vir para lutar por eles, devolver os territórios, as terras que foram roubadas. É nisso que eles acreditam. Só que Jesus Cristo, ele veio mostrar um reino muito superior do que o reino humano. E nós vemos, irmãos, que quando Deus se apresenta para Moisés, isso em Êxodo capítulo 3, no verso 6, quando ele pastoreava as ovelhas de seu sogro, Jetro, e uma ovelhinha subiu no monte Horebe, ou monte Sinai, como é conhecido, e quando ele chega, ele vê uma árvore, um arbusto seco pegando fogo, e ele analisa que tem fogo, mas a sarça não se consumia, e ele começa a se aproximar, e Deus fala com ele, e Deus diz assim: olha, eu ouvi o clamor do meu povo, e tu vai lá, e diz assim: Senhor, quem é o Senhor? Ele diz assim: eu sou Deus. Quando Deus se apresenta para Moisés, ele se apresenta como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não é isso? Então, meus amados irmãos, e nós vemos, para ser descendente, por ser descendente de Abraão, isso não dá o direito de entrar no reino de Deus. Era isso que Jesus está falando para Nicodemos. Para entrar no reino de Deus, não precisa se declarar, dizer: ah, eu sou filho de Abraão. Não, não é isso. Para entrar no reino de Deus, Jesus Cristo mostrou aqui os requisitos. João também, ele faz isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, no verso 1 ao 3, olha o que diz. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto das Judeias. E a mensagem de João Batista era essa: arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando. Então, ele estava pregando aqui para quem? Para judeus. João Batista era judeu, mas ele está mostrando aqui que ele estava dizendo: olha, o reino de Deus está chegando. Então, para vocês entrar neste reino, para que este reino venha estabelecer, a primeira coisa que tem que acontecer é o arrependimento. Sem o arrependimento, a pessoa não entrará no reino de Deus, ficarão de fora. No verso 3 disse: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas. O profeta Isaías já tinha profetizado, Deus ali falando com o profeta, diz que no tempo da restauração do reino, Deus ia mandar um para endireitar as veredas, para converter o coração dos pais aos filhos. E João veio pregando o reino, e que se as pessoas quisessem entrar no reino, tinha que vir até ele, se arrepender, contar os seus pecados e ser batizado no Rio Jordão.
Louvado seja o nome do Senhor. No verso 5 diz, em Mateus capítulo 3, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente do Jordão. No verso 6, olha, confessando os seus pecados, e eram batizados por João no rio Jordão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Verso 7, vendo ele muito dos fariseus, como Nicodemos, João vendo muito dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, eles vinham só observar, eles não estavam se arrependendo de coisa nenhuma, eles já estavam ali, viviam no legalismo, batiam no peito e diziam assim: nós somos descendentes de Abraão, nós temos por direito. Mas não é assim, meus amados irmãos. No verso 7, vendo ele muito dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, João dizia, enfrentava eles cara a cara, dizia assim: raça de cobras, raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Eles não aceitaram. Mas aqui nós vemos que aqui tem um que muda o seu pensamento, que ele quer descobrir como faz para entrar neste reino. Mas João diz assim: produzir sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizemos, nós temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode gerar filho de Abraão. Abraão, ele recebeu a promessa. Quando Deus se manifesta e fala para Moisés: eu sou o Deus de Abraão. Deus, ele fez uma aliança com Abraão. A aliança se cumpriu nele, sim, porque Abraão andou na presença de Deus. Para que a bênção se cumprisse na vida de Isaac, Isaac também tinha que viver na presença de Deus, tinha que ter experiência com Deus. Para que as bênçãos fossem realizadas na vida de Jacó, Jacó também tinha que andar na presença de Deus, produzindo fruto de arrependimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, para entrar no reino de Deus, é necessário ver. Para entrar no reino de Deus, é necessário ver este reino. Nossa, pastor, e aonde está esse reino? Quando você olha para mim, quando você olha para as pessoas que propagam esta fé em Cristo Jesus, o reino do Senhor não é um reino físico, com um palácio que o mundo oferece. Jesus Cristo, ele implantou o seu reino dentro de cada um de nós que quer segui-lo, servi-lo fielmente, guardar os seus mandamentos e viver uma vida de santidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, para entrar no reino, é necessário ver este reino, vivenciar este reino. Para entrar no reino, tem que ver. Nicodemos estava vendo Jesus Cristo. Nicodemos viu João Batista pregando sobre este reino. Agora Nicodemos está tendo a oportunidade de ver o Rei dos Reis, que veio implantar o reino do Pai na terra, dentro de cada um que o receber como um Senhor e exclusivo Salvador. Olha o que diz no verso 3. Verso 2. E este foi ter com Jesus à noite, e disse-lhe: Rabi, ó mestre, eu sei que tu vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver contigo. E nós vemos, irmãos, Nicodemos era um homem religioso. Nicodemos era um homem de moral.
Ele era um dos principais mestres de judeus. Contudo, não entendia a respeito do verdadeiro nascimento. Era um homem religioso, um homem íntegro, de moral, mas isso não lhe dava o direito de entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, ele tinha que seguir os requisitos que João Batista estava falando. E João Batista não estava pregando a mensagem dele mesmo. João Batista estava pregando a mensagem do Senhor. Aleluia! E se eles fossem filhos de Abraão, eles tinham entendido a mensagem, porque eles eram intérpretes da lei. Mas eles ficaram presos ao legalismo, à religião, e rejeitaram. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, e este homem não entendia a respeito do nascimento. Nós sabemos que todos nós nascemos, estamos aqui, eu estou falando com os irmãos, isso é o nascimento da carne. Todos nós nascemos pela carne. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Aleluia! E nós vemos, irmãos, olha o que diz. Nicodemos era um homem moral, religioso, um dos principais mestres dos judeus. Contudo, não entendia a respeito da verdade do novo nascimento. É isso que ele diz no verso 4. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode novamente se tornar uma criança e entrar no ventre da mãe? Claro que isso é impossível. Quando Jesus estava falando aqui algo sobrenatural, algo espiritual, o homem carnal não compreendia, aleluia, a mente de Deus, não entendia a palavra de Deus. Quando Jesus estava falando algo sobrenatural, algo de um reino espiritual, ele estava com a mente impregnada na carnal, porque diz: como pode um homem com essa idade nascer de novo? É impossível para o homem. Mas este novo nascimento que o Senhor está falando para Nicodemos é um nascimento diferente. Aleluia! Não conseguia entender, pois a sua mente estava presa à lei, na legalidade. Olha o que diz em Romanos capítulo 8. Ele não conseguia entender porque a sua mente estava pregnada na lei. Olha o que diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos que estão em Roma. Diz assim no verso 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Todos nós que nascemos debaixo da lei, e pela lei iremos ser condenados. Mas se nascemos de novo, aleluia, se nascemos de novo, novo nascimento, para entrar no reino celestial, a lei não irá nos condenar, porque já teve alguém que foi condenado pela lei, sem ter cometido pecado algum. Este é Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia! Olha o que diz, verso 3 de Romanos 8: portanto, aquilo que a lei fora incapaz de realizar, pois está enfraquecida pela natureza pecaminosa do homem. O que foi que Deus fez? Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança de ser humano, pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne. Jesus Cristo se fez carne como nós. Ele assumiu os nossos pecados, mas ele não cometeu pecado. Ele morreu para vencer a morte que nos condenava. Meus amados irmãos, Nicodemos não entendeu por isso, porque ele estava preso à lei, à legalidade, dizendo: eu sou filho de Abraão.
mas para ser filho de Abraão, tem que vivenciar, para entrar neste reino que foi prometido para Abraão, é necessário nascer de novo. Sem um novo nascimento, não herdarão as promessas que Deus fez para Abraão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, a mente carnal do pecador não aprende as verdades espirituais. O homem carnal, ele não discerne as coisas espirituais, e ele vai pensar realmente nas coisas terrenas. Foi isso que Nicodemos, ele compreendeu, quando Jesus fala de um novo nascimento. Ele diz: Senhor, como pode? Já sou velho. Será que eu posso entrar novamente? Creio que Nicodemos nem mãe tinha mais, ele já era um senhor, então ficou mais impossível ainda. Mas não era esse nascimento que Jesus estava falando. Por quê? Porque o homem natural, e estou falando deste homem, o homem religioso, intérprete da lei, mas a sua mente era uma mente carnal, ele não compreendia das coisas espirituais. Quem está falando aqui é o próprio Deus encarnado no Filho, trazendo as verdades assim: olha, eu vim para cumprir as promessas que Deus fez a Abraão, o vosso pai. Carnal, mas ele não compreendia. Olha o que diz, meus amados irmãos. O que é que diz a palavra de Deus? Em 1 Coríntios capítulo 2, aleluia, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, olha o que diz a palavra de Deus. Mas Deus a revelou a nós. Revelou o quê? A palavra. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios aquilo que o homem não conseguia compreender, agora o apóstolo Paulo está entendendo, através do Espírito Santo de Deus que está no meio da igreja, que faz com que nós venhamos compreender a palavra de Deus. O Espírito Santo conhece a mente de Deus, o Espírito Santo fala ao nosso espírito para que nós venhamos compreender. Olha o que diz: mas Deus todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito Santo. Portanto, o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o próprio Espírito do homem que nele resiste? Assim igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos revela a palavra. É por isso que compreendemos a palavra falando sobre o novo nascimento. É o Espírito Santo, autor da palavra, que fala-vos nesta noite aos nossos corações, e dizendo: sem o novo nascimento não entraremos no reino de Deus. Sem o novo nascimento não entraremos no reino de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 12: nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus foi outorgado gratuitamente, autorizado gratuitamente. Aleluia. Sobre isso também pregamos, não com palavra de ensinamento de saber do homem, mas sim com palavra ministrada pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais para os que são espirituais. Verso 14: as pessoas que não têm o Espírito Santo não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parece coisa absurda e não são capazes de compreendê-la. Portanto, elas são discernidas espiritualmente. O homem natural, o homem carnal, não conseguirá entender, interpretar a palavra de Deus. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo. Eis a questão. A palavra de Deus eu não posso interpretá-la do jeito que eu quero, porque não foi eu que a escrevi. Tem autor, homens inspirados por Deus através do Espírito Santo, que revelaram
essas preciosidades para nós, aos nossos corações. Aleluia! Nicodemos foi à noite. Isso é o quê? É um símbolo de um homem que não é salvo. Ele foi na obscuridade espiritualmente. Ele foi de noite. Por que ele foi de noite? Porque ele temia os seus colegas. Porque se ele fosse de dia, ele iria denunciado e ele ia ficar sem a religião dele. Muitas pessoas, meus amados irmãos, escuta a palavra do Senhor, acha bonito, mas não tem coragem de assumir a sua posição. Muitas vezes vão ter de noite, porque o que é que o meu amigo vai pensar? O que é que o meu parente vai pensar? O que é que o meu pai vai pensar? O que é que a minha esposa vai pensar? O que é que o meu filho vai pensar? O que é que a minha filha vai pensar? Meus amados irmãos, esta mente, quando a pessoa tem uma mente voltada para isso, é uma mente carnal. E digo, se nós não nascermos de novo, ficaremos de fora do reino de Deus. E Nicodemos foi à noite. Isso é um símbolo de um homem que não é salvo, está na escuridade espiritualmente. Efésios capítulo 4, olha o que diz Efésios capítulo 4, 17 e 18. Olha o que o apóstolo Paulo fala: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não vivais mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. O apóstolo Paulo está orientando aqui os irmãos de Efésios, na igreja de Éfeso. Sendo assim, eu vos afirmo no Senhor e insisto nisso, para que não vivais mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Verso 18: eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vive devido ao embrutamento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, ele se entrega a um estilo de vida depravado, cometendo com altivez toda espécie de impureza. Muitos não querem abrir a mente para entender e receber a palavra de Deus. Muitos acham até bonito, mas preferem viver um pensamento mundano e carnal, porque o mundo oferece muitas coisas boas, entre aspas, mas se o crente, se a pessoa rejeitar a palavra de Deus, rejeitar o sacrifício de Jesus, irá morrer neste mundo, e sinto muito, vai ser condenado. É a palavra que me afirma isso. No verso 2 Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 6, olha o que diz: contudo, se o nosso evangelho está encoberto, são para os encobertos que estão sendo encobertos. Por quê? Porque a pessoa às vezes não quer compreender. Verso 4 de 2 Coríntios 4, 4: porque o Deus deste mundo em que vivemos cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não entendam, não discernam, a fim de que não venham para a luz. Por que Nicodemos foi ter com Jesus? Nicodemos era religioso, mas a sua mente era uma mente carnal. Continuando: o homem não se apronta para o céu apenas por ser religioso, ter moral. Ele precisa nascer de novo, nascer do alto. Olha o que diz no verso 8: o homem tem que nascer do alto, porque o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem. Você não consegue ver o vento, você só escuta o barulho, e ele bate em você. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido, aleluia,
do Espírito. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. Quando nós nascemos de novo, igreja, nós entendemos pela palavra de Deus que em breve deixaremos este mundo. Num abrir e piscar de olhos, seremos arrebatados como um vento para estar com o Senhor. Aleluia! O primeiro nascimento nos fez filho de Adão. O primeiro nascimento nos fez filho de Adão. E como Adão pecou, o pecado passou sobre toda a humanidade. Com o castigo de Adão veio a morte, e a morte passou para todos os homens. Nós sabemos disso, que todo ser humano que nasce um dia vai morrer, porque herdou isso de Adão. O homem, o primeiro nascimento nos fez filho de Adão. Isso significa que somos filho da ira e filho da desobediência. Efésios capítulo 2, verso 1 e 3. Ele vos concedeu vida, Jesus, o apóstolo Paulo falando para a igreja, ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas nossas transgressões e pecados. Ele nos deu vida, Jesus. Quando nós o recebemos, quando nós entendemos a sua mensagem, quando nós falamos, Senhor, eu quero nascer de novo, como é que eu faço isso? Ele diz, é simples, arrependei-vos, muda a tua atitude, muda de vida. E pastor, como eu posso fazer isso? No momento em que você recebe a Jesus Cristo como teu único exclusivo Salvador, o Espírito Santo de Deus te ajuda, e Ele vai te moldando, aleluia. Você não vai fazer mais a vontade da carne, porque agora você está sendo guiado pelo Espírito, mesmo vivendo num corpo pecador. Olha o que diz: e Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Verso 2: nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe e poder do ar, no espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Que espírito ele está falando? É o espírito do mal, que atua no filho da desobediência, naqueles que não querem, naqueles que rejeitam, assim como os judeus rejeitaram a vida, rejeitaram o reino de Deus, porque o espírito do mal atua nos filhos da desobediência. No verso 3: anteriormente todos nós caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os desejos e pensamento, e éramos por natureza destinados à ira. Era isso que estava destinado a nós. Mas Cristo, pela sua graça, nos revelou a sua palavra e nos fez entender: se continuasse no erro, se continuasse neste mundo sem arrependimento, a ira de Deus ia permanecer sobre nós. Continuando: é necessário entrar no reino de Deus. Verso 5: e respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e quem não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Por que eu preciso do Espírito Santo? É porque é Ele que vai me guiar. O Espírito Santo entende a mente de Deus. Quando nós recebemos esse Senhor, o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo fala a nossa mente. O Espírito Santo fala ao nosso espírito, para que nós venhamos entender que quando o recebemos, nós fomos adotados, enxertados na família espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Que mais? Jesus não estava falando de um reino terreno, político. Ele estava falando ou se referindo ao reino de Deus. Romanos capítulo 14. Aleluia. Olha o reino que Jesus estava falando para Nicodemos. 14, 17 e 18. Aleluia. Olha o reino. Portanto, o reino de Deus, o reino dos homens, o que é o reino dos homens? O reino dos homens é poder, glória, aquele que manda, aquele que tem tudo. O reino dos homens é certo a vida eterna. Mas o reino de Deus, olha o que diz: portanto, o reino de Deus não é comida, nem é bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. O reino dos homens é comida, bebida, fama, glória, riqueza, mas não tem paz. Vive uma vida de tormento, uma vida de miséria, é pobre, cego e nu diante de Deus, miserável. E a alegria do mundo é passageira. Tem dia que a pessoa está sorrindo, mas no outro dia está chorando. Mas o reino celestial é o reino de justiça, paz e alegria no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 18: pois quem serve a Cristo de forma é agradável a Deus e é estimado por todas as pessoas. Aleluia! Quem serve a Deus, agrada a Deus. E também as pessoas veem em você a luz de Cristo. As pessoas veem em você a ação de Deus. As pessoas vão ver em você e dizer assim: essa pessoa é diferente. Essa pessoa, mesmo diante da adversidade, essa pessoa não murmura, essa pessoa sorri, essa pessoa está feliz. Porque, meus amados irmãos, entendemos uma coisa. O salmista Davi diz no Salmo 30, no verso 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quantas vezes eu vou dormir chorando, preocupado com algo que irei responder amanhã ou resolver. Mas enquanto eu e você dormimos, nós temos um Deus que não dorme e Ele trabalha ao nosso favor. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando você amanhece o dia, você volta com aquele sorriso e o Senhor diz para mim e para você: filho, enquanto eu dormia, enquanto você dormia, eu trabalhava ao teu favor, porque eu te amo, e está resolvido a tua causa. Aleluia! Ele nos mostra o caminho, Ele nos ensina, Ele nos dá a direção. Louvado seja o nome do Senhor. E o que mais, irmãos? João capítulo 8. Era o reino que Jesus estava falando, não o reino terrestre. 33 e 39. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o reino que Jesus estava mostrando para Nicodemos. 33. E eles responderam: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como pode tu afirmar que seremos libertos? Verso 39. Olha o que Jesus diz. Eles contestaram a Jesus, dizendo: Abraão é nosso pai. Mas Jesus os corrigiu: se fosse filho de Abraão, vós fareis as obras de Abraão. E qual foi as obras de Abraão? Abraão se tornou amigo de Deus, o pai da fé, porque ele acreditava. E eles, os hebreus, rejeitaram. Os judeus estavam querendo era matar Jesus. Continuando. Então, meus amados irmãos, tem muitas pessoas ainda. Tem muitas pessoas hoje que têm este pensamento: eu sou filho de pastor. Sim, e daí? Ser filho de pastor não diz que você vai para o reino de Deus, se você não viver uma vida de acordo com o pastor. O meu pai e minha mãe é uma bênção. Sim, e se você não for uma bênção,
você não vai entrar no reino de Deus. Tem muitas pessoas se enganando. Eu pertenço à religião tal. Eu vou para a igreja domingo à noite, eu vou para a igreja segunda de oração, eu vou para a igreja quarta-feira. Mas isso não te dá o direito de entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. É isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. E nós vemos que muitas pessoas confiam nisso. Um filho de um pastor que não andam segundo os ensinamentos do Senhor, ele pode até receber bênção aqui. Recebe sim, porque o pai é abençoado e leva as bênçãos até os filhos. Mas entrar no reino de Deus, isso não dá o direito. Porque cada um tem que ter intimidade. Quando Deus se apresenta para Moisés, diz assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Todos eles andaram com Deus. E você? Como é que está a sua vida? Você que está preso na tua religião: pastor, eu sou muito bonzinho, eu faço isso, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato. Mas isso não te dá o direito de entrar no reino de Deus. Pastor, eu sou uma pessoa que eu ando na festa, não falo de ninguém, eu faço a oração, mas isso não te dá o direito de entrar no reino de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, conta a história de um homem chamado Cornélio. Ele dava esmola, ele orava, e o Senhor fala com ele através de um anjo, assim: olha, as tuas esmolas o Senhor tem recebido, olha, as tuas esmolas o Senhor tem se agradado, as tuas orações também, mas falta-te uma coisa. O que é que faltava nele? Nascer de novo. Ele tinha que receber Jesus Cristo como seu único exclusivo Salvador, e foi preciso Pedro ir à casa dele, e ele recebeu Pedro com alegria. Ele, sua casa, os seus vizinhos receberam o Senhor, receberam o reino, porque eles entenderam a mensagem. Então, meus amados irmãos, digo para você que me acompanha, que me assiste na sua casa, onde quer que este vídeo venha estar sendo reproduzido, não fique preso na tua religião, na tua caridade, naquilo que você faz. Se você não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Fica de fora. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E ele diz mais: então lhe perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Senhor, me acode, me ensina. Ele disse: mas tu és mestre em Israel, não pode compreender. Aí, meus amados irmãos, ele começa a falar. Ora, disse: ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E aqui Jesus Cristo começa a dizer, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, lá em Números, quando o povo de Israel pecaram, e veio as cobras venenosas e morderam o povo oraram, pediram a Deus: Moisés, intercede por nós. Isso está em Números capítulo 21, no verso 9. E Deus disse assim: faz uma serpente, coloca em um madeiro, todo aquele que olhar para a serpente será curado. Não era a serpente que curava, mas era o povo se lembrando do pecado que tinha cometido contra Deus. E essa serpente virou um ídolo. Toda pessoa que olhava para a serpente ficava curado. A serpente deixou, agora é Jesus Cristo. Todo aquele que olhar para Cristo, Jesus Cristo, ele foi levantado também no madeiro. E todo aquele que um dia foi picado pelo veneno de Satanás, olhando para Cristo, receberá a vida e a vida eterna. Mas pastor, ele não está na cruz. Correto, não está mais. Ele está à destra de Deus, e ele está falando contigo através desta palavra, usando a boca do pastor. E te digo, se você quer aceitar, receber Jesus na tua vida, confesse e receba, para que você possa entrar no reino dos céus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus, e vamos encerrar com a oração. Querido Deus e Pai Celestial, graça eu te dou, Senhor, por este momento, pela tua palavra, Senhor, que foi explanada nesta noite. Pai, em nome de Jesus, aonde quer que este vídeo esteja sendo reproduzido, Pai, que a tua palavra vai e produza o resultado.
Senhor Deus, ó Pai, que a pessoa venha entender a Tua palavra, assim como o Senhor falaste comigo nesta noite. Eu creio, Senhor, que o Senhor talvez está falando nesta noite, em nome de Jesus. Pois é isso que eu te peço e te agradeço. Amém.